Por décadas, Maria Bethânia tem sido uma das figuras mais misteriosas e influentes da música brasileira. Com uma carreira que se estende por mais de 50 anos, ela vendeu milhões de álbuns, ganhou inúmeros prêmios e cativou o público com suas performances poderosas e poéticas. Mas, além da música, Bethânia sempre foi conhecida por sua discrição, raramente concedendo entrevistas e mantendo sua vida pessoal em sigilo. Agora, aos 78 anos, a lendária cantora finalmente revelou o que muitos fãs há muito tempo suspeitavam. Neste vídeo, mergulhamos profundamente em sua vida, carreira, relacionamentos e nos segredos que ela finalmente admitiu. Infância e o nascimento de uma estrela. Maria Bethânia Viana Teles Veloso nasceu em 18 de junho de 1946, na histórica cidade de Santo Amaro, localizada no estado da Bahia, Brasil. Ela foi a sexta filha de uma grande família com inclinação musical. Seu pai, José Teles Veloso, trabalhava como funcionário público nos Correios do Brasil, enquanto sua mãe, Claudionor Viana Teles Veloso, carinhosamente conhecida como Dona Canô, era dona de casa e desempenhava um papel fundamental na criação e no cuidado dos filhos. Bethânia cresceu em um lar onde a música, a poesia e a literatura eram profundamente valorizadas. A influência de sua família, especialmente de seu irmão mais velho, Caetano Veloso, seria crucial na formação de seu caminho artístico. O nome Maria Bethânia não foi escolhido por acaso. Foi seu irmão Caetano quem o escolheu, inspirado na canção Maria Bethânia, uma valsa popular composta por Capiba e famosa na voz de Nelson Gonçalves. Esse detalhe, aparentemente pequeno em sua história de origem, mais tarde se tornaria simbólico. Seu nome, já imortalizado em uma canção, prenunciava o destino musical que a aguardava. Apesar de crescer em um ambiente culturalmente rico, a paixão inicial de Bethânia não era a música. Em vez disso, ela sonhava em ser atriz. Era atraída pelo mundo teatral, fascinada pelo poder da performance e da narrativa. No entanto, o destino tinha outros planos para ela. Em 1960, aos 14 anos, Bethânia mudou-se para Salvador, capital da Bahia, com a intenção de concluir seus estudos. Salvador era um centro vibrante da cultura afro-brasileira, um caldeirão de música, dança e expressão artística. A energia pulsante e a criatividade da cidade a cativaram imediatamente. Foi lá que começou a frequentar exposições de arte, apresentações teatrais e shows musicais, mergulhando no universo da cultura popular brasileira. Enquanto estava em Salvador, Bethânia tornou-se cada vez mais envolvida com a comunidade artística. Desenvolveu amizades com outros jovens músicos e artistas que mais tarde se tornariam algumas das figuras mais influentes da música brasileira, entre eles Gilberto Gil e Gal Costa. Seu irmão, Caetano Veloso, também estava profundamente inserido nesse movimento cultural emergente. A primeira grande oportunidade de Bethânia na música surgiu de forma inesperada. Em 1963, Caetano Veloso foi convidado a compor a trilha sonora da peça Boca de Ouro, escrita pelo renomado dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Reconhecendo o talento vocal e o potencial de sua irmã, ele a convidou para cantar na trilha da produção. Esse foi um momento de virada. Embora inicialmente estivesse focada no teatro, a performance de Bethânia na peça a apresentou a emoção de cantar diante de uma plateia. Pela primeira vez, ela subiu ao palco não como atriz, mas como cantora, interpretando Na Cadência do Samba, de Ataúfo Alves. A experiência foi eletrizante. Foi um momento decisivo, um que a desviaria do teatro e a colocaria definitivamente no caminho da música. Encorajada pelo sucesso, Bethânia passou a se envolver mais com o cenário musical. Ela e Caetano começaram a se apresentar com outros jovens músicos, explorando novos sons e experimentando diferentes influências artísticas. Logo, ela se viu envolvida em um projeto musical inovador.
Em agosto de 1964, Bethânia, ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Tom Zé, participou do espetáculo Nós, por exemplo, um show musical marcante que apresentava uma abordagem inovadora da música brasileira. A produção misturava ritmos tradicionais brasileiros com influências contemporâneas, marcando os primeiros passos do que mais tarde seria conhecido como o movimento tropicalista. No mesmo ano, Bethânia também se apresentou nos espetáculos Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova e Mora na Filosofia, consolidando sua presença na cena cultural de Salvador. Embora ainda fosse uma novata, suas apresentações chamaram a atenção de figuras importantes da indústria musical brasileira. Sua voz distinta, profunda, poderosa e carregada de emoção, destacava-se em um cenário musical ainda dominado por vozes femininas mais suaves e delicadas. O musical Opinião foi mais do que um simples show. Foi uma ousada declaração política. Na época, o Brasil estava sob uma ditadura militar, e Opinião era uma resposta direta à repressão e censura impostas pelo regime. O espetáculo trazia canções poderosas que falavam sobre injustiças sociais, pobreza e resistência política. A interpretação de Bethânia de Carcará, uma música de João do Vale e José Cândido, tornou-se um sucesso instantâneo. Carcará conta a história de uma ave de rapina feroz, uma metáfora para a resiliência e a sobrevivência diante das duras realidades do Nordeste brasileiro. Quando Bethânia a cantou, fez isso com tamanha intensidade e emoção crua que o público ficou impressionado. Sua performance em Opinião fez dela uma estrela da noite para o dia. Críticos elogiaram sua capacidade de transmitir emoção profunda através do canto, e o público ficou cativado por sua presença de palco. O sucesso do espetáculo levou a um contrato de gravação com a RCA, e no mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, Maria Bethânia. Uma carreira que definiu a música brasileira. A carreira de Maria Bethânia é um testemunho de resiliência, brilho artístico e uma conexão inquebrantável com a cultura brasileira. Ao longo da década de 1970 e nos anos seguintes, ela não apenas quebrou recordes, mas também redefiniu o gênero da música popular brasileira, MPB, transformando-o em uma forma de arte mais inclusiva, carregada de emoção e profundamente poética. Sua habilidade de fundir música com teatralidade, narrativa e tradições brasileiras arraigadas fez dela uma figura singular na indústria. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Bethânia não se interessava em seguir tendências. Ela criava as suas próprias, guiada por uma visão artística que priorizava a autenticidade em vez do apelo comercial. Sua ascensão à posição de destaque na MPB foi meteórica. Se a década de 1960 a apresentou como uma intérprete poderosa, os anos 1970 a consolidaram como um verdadeiro ícone. Ela foi a primeira artista feminina no Brasil a vender mais de 1 milhão de discos, uma conquista sem precedentes na época. Esse marco foi impulsionado, em grande parte, pelo seu álbum revolucionário Álibi, que se tornou um dos discos mais vendidos da história da música brasileira. O sucesso do álbum não se resumia apenas a números. Ele representou uma mudança no cenário cultural do Brasil. A música de Bethânia, profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, universalmente identificável, ressoou com públicos de diferentes classes sociais, gêneros e origens. Ela levou a MPB às massas, provando que a música cantada em português poderia competir com o domínio do pop e do rock em inglês no Brasil. Álibi foi um ponto de virada, mas foi apenas um dos muitos trabalhos marcantes em sua trajetória. O álbum incluía sucessos como Explode Coração, uma canção que se tornou sinônimo de paixão e saudade, e Ronda, uma balada dramática e poética que destacou sua habilidade de interpretar letras
com uma intensidade quase teatral. A fusão de samba, bolero e influências folclóricas em sua obra criou uma experiência musical ao mesmo tempo profundamente enraizada na tradição brasileira e surpreendentemente moderna. Além do sucesso comercial, Bethânia foi amplamente reconhecida por seu papel na valorização da presença feminina na música brasileira. Ela deu à MPB uma voz feminina distinta, abordando temas como amor, desilusão, independência e resiliência de uma maneira inédita. Seus shows iam muito além de simples apresentações musicais. Eram jornadas emocionais. Bethânia abordava cada canção como se fosse um monólogo teatral, utilizando sua voz profunda e expressiva para transmitir emoções genuínas. Tanto críticos quanto fãs ficaram fascinados por sua capacidade de transformar uma simples melodia em uma experiência intensa de narrativa. Sua influência se estendeu muito além da música. Bethânia tornou-se um ícone da cultura brasileira, conhecida por sua defesa apaixonada da poesia, da literatura e das artes. Com frequência, incorporava poesia em suas apresentações, declamando obras de grandes poetas brasileiros como Fernando Pessoa, Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Essa fusão de poesia e música a diferenciou, transformando seus shows em eventos culturais, e não apenas em performances musicais. Ao longo de sua carreira, Bethânia colaborou com alguns dos artistas mais importantes da música brasileira. Sua relação próxima com seu irmão, Caetano Veloso, resultou em duetos inesquecíveis, combinando seus estilos distintos de maneira mágica. Ela também trabalhou ao lado de Gilberto Gil, Chico Buarque e Milton Nascimento, entre outros, fortalecendo seu papel como uma das figuras centrais na evolução artística do Brasil. Seu impacto na música brasileira foi reconhecido internacionalmente e, em 2012, a Rolling Stone Brasil a classificou como a quinta maior voz da história do país. Foi uma honra mais do que merecida, pois sua voz, profunda, rica e inconfundivelmente poderosa, tornou-se um dos sons mais emblemáticos da música brasileira. Ao longo de sua carreira, vendeu mais de 26 milhões de discos, um feito extraordinário que a colocou entre os artistas brasileiros mais vendidos de todos os tempos. Mesmo depois de décadas na indústria, Bethânia nunca perdeu sua integridade artística. Continuou lançando novas músicas, explorando diferentes gêneros, mas sempre permanecendo fiel à sua essência. Seja interpretando um samba tradicional, uma balada delicada ou uma canção folclórica dramática, ela manteve-se uma artista que colocava sua alma em cada apresentação. Ela não era apenas uma cantora. Era uma contadora de histórias, uma poeta e uma guardiã do patrimônio musical do Brasil. Seu legado não se resume a números ou vendas de álbuns. Ele está na maneira como ela transformou a música brasileira, conferindo-lhe profundidade, poesia e uma intensidade emocional que continua a inspirar gerações. Até hoje, Maria Bethânia permanece uma figura monumental na MPB, provando que a verdadeira arte é atemporal. A imagem pública e o mistério que a cerca. A aura enigmática de Maria Bethânia sempre foi uma parte essencial de sua imagem pública. Ao contrário de muitos artistas que prosperam com a exposição midiática, ela manteve-se notoriamente reservada ao longo de sua longa carreira. Embora sua presença de palco poderosa e sua voz inconfundível tenham cativado plateias, Bethânia evitou constantemente as armadilhas da cultura de celebridade, optando por deixar que sua música falasse por si só. Essa separação deliberada entre sua vida pública e privada criou um ar de mistério, alimentando ainda mais a curiosidade e a especulação entre fãs e a mídia. Desde o início, Bethânia se destacou por seu estilo único de performance. Ela frequentemente se apresenta descalça, vestindo roupas esvoaçantes que lhe conferem uma aparência atemporal, quase mítica. Seus longos cabelos ondulados adicionam à poesia visual de sua presença no palco, tornando suas apresentações tanto uma experiência estética quanto auditiva.
Ao contrário de muitos cantores que dependem de coreografias elaboradas ou efeitos visuais, o poder de Bethânia vem de sua voz, de sua entrega expressiva e da intensidade com que encarna cada letra. Para ela, cada música é uma peça teatral, muitas vezes incorporando poesia falada em suas performances. Esse estilo distinto fez dela um ícone, não apenas na música, mas na cultura brasileira como um todo. Muitos humoristas, incluindo Wellington Muniz, Gustavo Mendes e Tom Cavalcante, parodiaram seu estilo performático ao longo dos anos. Embora essas imitações sejam geralmente afetuosas, elas também ressaltam o quão singular e instantaneamente reconhecível é sua presença. Poucos artistas possuem uma identidade tão forte a ponto de serem facilmente parodiados. Apesar de sua fama, Bethânia nunca buscou os holofotes fora dos palcos. Raramente concede entrevistas e, quando o faz, mantém-se reservada, revelando apenas o que escolhe compartilhar. Ela já afirmou abertamente que acredita que sua vida pessoal não é de interesse público. O que há de interessante em mim, o que pode servir à humanidade, está no palco, disse certa vez, reforçando sua crença de que o trabalho do artista deve ser o foco, e não sua vida particular. Esse nível de discrição apenas aumentou a fascinação ao seu redor. Com o passar dos anos, houve muita especulação sobre seus relacionamentos pessoais, seus desafios íntimos e suas crenças. Diferentemente de muitos de seus contemporâneos que escreveram autobiografias ou compartilharam detalhes íntimos em entrevistas, Bethânia permaneceu um enigma. Mesmo com o crescimento da cultura de tabloides e a transformação da relação entre celebridades e fãs pelas redes sociais, ela manteve-se firme em seu compromisso com a privacidade. Sua vida amorosa, em particular, sempre foi alvo de curiosidade. Durante anos, Bethânia nunca confirmou publicamente nenhum relacionamento de longo prazo. No entanto, nos últimos anos, ela começou a falar mais sobre sua vida amorosa, revelando que é casada com a estilista Gilda Midani desde 2017. Essa revelação surpreendeu muitos, pois Bethânia nunca havia reconhecido publicamente o relacionamento antes. No entanto, fiel ao seu estilo, ela compartilhou esse detalhe nos seus próprios termos, sem alarde ou sensacionalismo. Outro aspecto de sua vida que intriga seus admiradores são suas crenças espirituais. Embora sempre tenha expressado profundo respeito pelo catolicismo e compareça frequentemente à missa, Bethânia também tem uma forte ligação com o candomblé, religião de matriz africana. Em 1981, foi iniciada na fé e tornou-se filha dos orixás Iansã e Oxum. Em uma rara entrevista declarou: "Estou rezando cada vez mais. Candomblé sim. Sou de Iansã e Oxum, graças a Deus. Guerreira, mas amorosa. A força vem de Iansã. E quando meu amor se estende além do meu próprio sentimento, vem de Oxum." Essa fusão de influências religiosas reflete a riqueza da espiritualidade brasileira e a profunda conexão de Bethânia com sua ancestralidade. A recusa de Bethânia em se adequar às expectativas da indústria a transformou tanto em um mistério quanto em uma lenda. Em uma era onde as celebridades compartilham cada aspecto de suas vidas online, ela continua sendo uma artista à moda antiga, alguém que acredita na santidade da performance e no poder da música para se comunicar sem necessidade de exposição pessoal. Mesmo agora, aos 78 anos, ao finalmente revelar mais sobre sua vida, suas confissões não parecem desabafos, mas sim atos cuidadosamente escolhidos de generosidade para com seu público. Seu mistério nunca foi sobre esconder, foi sobre controle. Bethânia sempre compreendeu que a verdadeira arte está no que é compartilhado no palco, e não nos detalhes da vida privada de um artista. Talvez seja por isso que, após tantos anos, ela continua sendo uma das artistas mais respeitadas e reverenciadas da música brasileira.
Sua voz, sua presença e sua dedicação inabalável à sua arte garantiram que ela seja lembrada não por escândalos ou sensacionalismo, mas pelo brilhantismo absoluto de sua música. O mistério de sua vida amorosa. A vida amorosa de Maria Bethânia sempre esteve envolta em mistério, assim como o restante de sua vida pessoal. Durante décadas, inúmeros rumores e especulações cercaram seus relacionamentos, mas ela sempre se recusou a comentá-los. Diferente de muitas figuras públicas que falam abertamente sobre sua vida pessoal, Bethânia sempre acreditou que suas experiências íntimas deveriam permanecer privadas. No entanto, aos 78 anos, começou a compartilhar alguns aspectos de seu passado, oferecendo aos fãs um raro vislumbre dos relacionamentos que marcaram sua trajetória. Uma das revelações mais surpreendentes que fez foi sobre seu romance com o cantor brasileiro Fábio Júnior. Durante anos, rumores circularam sobre um possível envolvimento entre os dois, mas nenhum deles havia confirmado ou negado a especulação. Isso mudou quando Bethânia finalmente admitiu que, de fato, tiveram um relacionamento amoroso. Ela descreveu a relação como boa demais, uma declaração simples, mas poderosa, que deixou os fãs curiosos sobre a profundidade dessa conexão. Fábio Júnior, conhecido por suas baladas românticas e seus múltiplos casamentos, sempre teve a fama de conquistador, tornando essa revelação ainda mais intrigante. Além disso, Bethânia também compartilhou outro detalhe profundamente pessoal. Seu primeiro amor foi o renomado diretor de teatro Augusto Boal. Boal, pioneiro do teatro brasileiro e criador do teatro do oprimido, era conhecido por sua abordagem revolucionária à arte e ao ativismo social. A revelação de Bethânia sobre seu amor por ele acrescentou uma nova dimensão à sua história, mostrando como esteve profundamente conectada ao mundo do teatro antes de se entregar totalmente à música. No entanto, enquanto esses relacionamentos passados despertaram interesse, foi sua vida amorosa atual que gerou mais atenção. Durante anos, fãs especularam sobre seu relacionamento com a estilista Gilda Midani, mas Bethânia permaneceu em silêncio. As duas raramente eram vistas juntas em público, e o papel de Midani na vida da cantora permanecia ambíguo. Então, em uma admissão discreta, mas significativa, Bethânia confirmou que estavam juntas desde 2017 e que eram casadas. Gilda Midani, uma respeitada designer de moda, é conhecida por sua abordagem única à arte têxtil e pelo design minimalista. Ela também é mãe do ator João Vicente e criou muitos dos figurinos mais icônicos de Bethânia. Seu relacionamento, embora mantido longe dos holofotes, é baseado em profunda compreensão e parceria criativa. Diferente de muitos casais famosos que expõem sua vida amorosa publicamente, Bethânia e Midani escolheram manter sua relação íntima, aparecendo juntas apenas em raras ocasiões. Outra questão recorrente sobre a vida de Bethânia é sua decisão de não ter filhos. Enquanto alguns artistas expressam arrependimento por isso, Bethânia sempre foi firme em sua convicção de que sua verdadeira vocação era seu trabalho. Em uma entrevista de 2012, ela declarou com clareza e paixão: "Deus não me deu filhos, apenas meu trabalho, e dedico cada minuto da minha vida a ele." Essa declaração resume sua devoção absoluta à arte. Para Bethânia, o palco não é apenas um espaço de expressão, é onde ela canaliza todas as emoções de sua vida, do amor à perda. Para seus fãs, sua música continua sendo sua maior história de amor, espiritualidade e crenças profundas. Bethânia sempre foi profundamente espiritual. Ela tem uma forte ligação com o catolicismo, frequentando missas regularmente e rezando para Nossa Senhora. No entanto, ela também é devota das religiões afro-brasileiras, controvérsias e desafios. Apesar de seu status lendário, Bethânia não esteve imune a controvérsias. Em 2011,
enfrentou uma grande reação pública após receber aprovação do governo para captar recursos por meio da Lei Rouanet para um blog de poesia. A controvérsia a levou a abandonar o projeto, mesmo que iniciativas semelhantes de outros artistas tenham sido aprovadas sem problemas. Outro incidente ocorreu em 2015, quando foi acusada de posse ilegal de arma de fogo após emprestar uma arma registrada ao seu segurança. O segurança foi preso por não ter a autorização adequada para portá-la. Maria Bethânia finalmente admitiu o que todos sempre suspeitavam. Ela é uma mulher de imensa profundidade, paixão e resiliência. Seja através de sua música, relacionamentos, espiritualidade ou escolhas pessoais, ela sempre permaneceu fiel a si mesma, nunca cedendo por fama ou aprovação pública. Sua influência na música e na cultura brasileira é inegável. À medida que continua a se apresentar, gravar e inspirar, Maria Bethânia permanece uma força da natureza, provando que, mesmo após décadas na indústria, ainda tem muito a compartilhar com o mundo. Quais são seus pensamentos sobre as revelações de Maria Bethânia? Deixe-nos saber nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos na vida de artistas lendários.